Muito bem, vamos continuando aqui então o design do nosso protótipo, né? Já estamos bem avançados, já fizemos o carrinho aqui na última aula. Vamos passar aqui então para a nossa estrutura do aplicativo para a gente relembrar um pouco o que a gente já fez, né? Então já fizemos aqui cardápio, produto, carrinho. Agora vamos fazer a tela de revisar o pedido. Tá, então ela vai ser inclusive bem parecida com o carrinho, né? No sentido de que ela também vai mostrar valores, também vai mostrar os produtos, mas dessa vez não vai dar mais a opção da gente editar, talvez, não sei, né? Vamos fazer alguns testes aqui. Então a priori eu vou copiar aqui, por exemplo, essa do carrinho com valor expandido. E aí temos um ponto que é o seguinte, nessa tela, eu vou até apagar aqui, por enquanto eu não vou copiar essa não, vou copiar uma outra qualquer aqui. Essa daqui, por exemplo, da senha redefinida. Por enquanto, como a gente está tratando de uma tela, lembrem-se daqui, né? Estrutura, revisar pedido. Revisar pedido não é uma das telas do nosso menu. Então a gente não vai usar ela como com um menuzinho lá embaixo, né? Não vai ter o menu. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma tela que tem o botão de voltar, né? Por exemplo, essa de validar o e-mail. Vou usar ela como base. Então aqui a gente vai adaptar para revisar o pedido, certo? Revisar pedido. Vou botar o nome aqui da página também, né? Revisar pedido. Vamos posicionar eles talvez um pouquinho mais para cima aqui. A gente faz o teste depois para ver se ficou legal o posicionamento que a gente colocou aqui, né? Tá com espaçamento 8 daqui, 24 da borda aqui também, né? Pro lado esquerdo, ok. Então o que a gente precisa na parte de revisar o pedido, né? Vou anotar aqui e a gente vai construindo um a um. Então a gente precisa revisar o que? Precisa revisar os itens, o preço, o endereço. E aí isso inclui também, né, a taxa e o tempo, né, estimado. Itens, preço, endereço e forma de pagamento, né? Acredito que seja isso. Vamos dar uma olhada, ver se a gente tem alguma tela de revisão aqui. Por exemplo, do iFood, aqui a gente tem, né? Então ele mostra qual é a loja, cupom, valores, fala de doação, pagamento, CPF na nota, etc. Tá bem padrão com o que a gente já esperava. Então, acho que a gente pode seguir dessa forma daqui, tá? Então, para começar a revisar os itens, eu vou colocar aqui, por exemplo, trazer essa lista de itens e a gente vai adaptar mais uma vez o componente, né? Então, eu vou dar aqui, por exemplo, detach, né? Pegar esse componente aqui de cima, detach para desfazer o link, né? Ou seja, agora eu posso modificar ele aqui sem modificar o resto. Então, o que é que eu vou precisar aqui nele? Tá? Quantidade. Talvez eu possa até trazer o card certinho do jeito que está aqui também, para a pessoa poder modificar, tá? Na parte de revisar. Então, pode ter como aumentar e diminuir, pode ter como excluir item na parte de revisar o pedido, por exemplo, alguma coisa assim. Ou se não, aqui, por exemplo, a parte de editar item, né? Tô pensando aqui. Talvez fique igual, ou talvez fique muito parecido. Por exemplo, a gente poderia colocar assim, ó, o editar item aqui ao lado e apagar essa parte de quantidade e aí colocar a quantidade em outro local, por exemplo. Apagar aqui assim, poderia ser alguma coisa assim, ou até por praticidade a gente pode manter da mesma forma. Ou seja, na parte de revisar o pedido, a gente também tem a dinâmica de produtos do carrinho, né? Pode não ser muito ideal, vamos ver como é que o resto do pessoal faz, mas também pode funcionar. Né? Aqui no caso do iFood, ele nem te pede para revisar mais os produtos, né? Ele nem mostra os produtos aqui, inclusive. Já mostra o subtotal ali. O resto aqui, esse aqui é a parte do carrinho, né? Não tem muita revisão ali também. E aqui o McDonald's também já vai direto, não tem muita tela de revisar pedidos não, né? Do carrinho ele já vai para a tela de pagamento. Então vamos seguir dessa forma mesmo. Vai facilitar até a vida dos nossos programadores também no futuro. Né? Depois a gente pode até colocar uma versão reduzida, se for o caso aqui. Pode dar uma estudada, ver como é que vai ficar a dinâmica da tela como um todo. Né? Por exemplo, a gente pode... Aí tem uma coisa interessante. A gente pode tirar esses adicionais aqui e deixar só o preço. Né? Os adicionais já estão lá na tela anterior. Né? Vamos fazer alguns testes aqui, né? Colocar assim, por exemplo, colocar o preço aqui abaixo. Essa parte de editar item, por exemplo, a gente pode colocar aqui à direita, né?
E aí botar só, por exemplo, só o lapisinho aqui do lado. Deixar ele até um pouquinho maior. 24 aqui, por exemplo. E uma quantidade, talvez, do tipo assim, um X, pepperoni requeijão, ou se não também aqui no final com um parêntese. E deixar ele um pouquinho mais cinza. Tem algumas dinâmicas que a gente consegue tocar aqui, né? Vou apagar essa parte de quantidade aqui pra gente fazer uns testes. Vou separar esse auto layout, né? Ctrl Shift G. E vou apagar aqui essa parte de quantidade. Então aqui eu vou centralizar o nosso auto layout para o lápis ficar centralizado. E aí, olha que interessante. Então acho que a gente poderia fazer assim, por exemplo. Para os itens que não tem, que é apenas uma unidade, a gente pode deixar dessa forma aqui, né? Só o nome do item, o preço e a opção de editar, né? Já para os itens aqui, por exemplo, como a Coca-Cola lata, deixa eu trazer ela para cá, né? Opa. Seleciona para ficar azul, Ctrl C, Ctrl V. Apago o resto. Coca-Cola lata aqui. R$6,90. Nesse caso aqui, vamos supor que a gente ia levar duas Coca-Cola latas. Então a gente poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, o númerozinho 2. Eu vou deixar ele, né, abraçado aqui com a largura automática. Colocar um tamanhozinho menor, do tipo aqui, ó, esse aqui talvez, menorzinho. Botar um auto layoutzinho pequenininho, por exemplo, de 4 para cima e 6 para os lados. Colocar aqui um preenchimento vermelho, por exemplo, trocar esse preto por um branco. E aí colocar, por exemplo, aqui 4 ou 8 talvez, né? E aí alinhar, né? Pegar essa Coca-Cola aqui, por exemplo. A gente pode deixar dessa forma, pode deixar aqui também, por exemplo, duas Coca-Cola lata de R$6,90. Alguma coisa, usar esse 2, né, pra encaixar ele aqui de alguma forma. Vamos ver como é que ele ficaria aqui do lado, né? Então, seleciono os dois, aperto Shift A para fazer auto layout como sempre. Coloco na horizontal. E aí eu diminuo aqui, né, faço hug nesse texto da Coca-Cola. E eu vou centralizar aqui. Tá, poderia ficar assim, por exemplo, né? Coca-Cola lata 2. E aí, no caso 2 aqui, em vez de ser R$6,90, seria R$13,80, né? Poderia ser assim, poderia dar até arredondar 100% aqui, por exemplo, deixar o tamanho fixo de 24 e centralizar aqui, deixar um círculozinho, por exemplo, para indicar que são 2, tá? Tem algumas formas de a gente fazer. Isso aqui quer dizer que a gente está indicando a quantidade, mas não está permitindo a pessoa alterar, né? Então é uma dinâmica um pouco diferente desse lixinho aqui, por exemplo. A gente poderia fazer assim. Poderia fazer de outras formas também. Eu vou deixar assim por enquanto e a gente vai testando, tá? Como eu falei, design é sempre questão de teste. Então, vou deixar aqui pepperoni requeijão. Então, vou botar aqui, né, os breadsticks de pepperoni. Pegar a fotinha. Levar pra cá. Apagar o resto. E dar o preço dele aqui. R$13,90, não. R$14,90. Pronto, apaguei o resto. Então aqui a gente tem os nossos itens do pedido separados com margem 16 e eu vou aproveitar então, né, para colocar aqui um título de seção do tipo itens no carrinho, por exemplo, produtos, aqui produtos, tá bom, né? A pessoa já sabe que são os produtos que estão no carrinho da pessoa. Então a gente tem aqui revisar o pedido, produtos, pensando aqui. Depois a gente tem o preço, né? Que é essa visão agregada que a gente tem aqui embaixo. Eu vou trazer ela para cá de valores. Depois a gente vai fazendo alguns ajustes, tá? Mas vou deixar ela aqui. O tamanho fixo 327, né? Que é a nossa largura padrão ali. Fazer com que tudo que esteja aqui dentro preencha essa dimensão, né? Então tudo aqui é fio, né? Essas linhas também são fio aqui. Tudo eu quero que preencha a largura. Ok, tá tudo aqui space between, beleza.
Então a gente tem os valores, valor do produto, taxa de entrega, cupom. Aí aqui eu vou exemplificar como se tivesse o cupom aplicado, né? Porque aqui a gente fez um cenário do cupom não aplicado, né? Que aparece o botão de aplicar. E aqui eu vou colocar, por exemplo, um cupom aqui, né? Bem-vindo 10. E aí colocar, por exemplo, aqui menos 5 reais, por exemplo. Menos 10 reais, né? O valor do cupom aqui. Então colocar esse menos 10 aqui em vermelho. Vou tirar essa opção de link, né? Vou colocar até o próprio H3 aqui para ele tirar aquela faixinha aqui embaixo. Então teria aqui o bem-vindo 10 reais a menos, né? Vou colocar em parágrafo talvez, para ficar com o mesmo peso da outra. E aí a gente pode colocar um xizinho aqui, né? Para indicar que a pessoa pode deletar aquele cupom, né? Pode cancelar. Então vou abrir aqui procurar o nosso Remix Icon, né? O nosso querido Remix Icon. Então a gente pode pegar o X e colocar aqui, por exemplo, no finalzinho, ou aqui antes, ou depois do cupom, antes do valor. A gente pode ir testando algumas possibilidades. Eu acho que inclusive a gente já tem um X aqui do ícone, né? Tá nos modais, não precisa nem pegar lá não, tá aqui. A gente já tem o íconezinho. Então eu vou vir aqui. Vou colocar, por exemplo, aqui, né? Depois de tudo, tá um tamanho 18, menorzinho. Colocar ele em vermelho. E vou colocar ele na sequência aqui, né? Então vou juntar os dois, por exemplo, aperta Shift A para juntar, né? Aqui ficaria 8, por exemplo, de distância, talvez. Poderia ser. Vou adicionar aqui um auto layout por fora desse X também, por exemplo, de 24, para a gente dar uma margenzinha para ele aqui, talvez. Centralizar. Vamos colocar assim e coloca o X que está aqui dentro de branco, por exemplo. Aí, tá ficando legal. Vou dar um raio nisso aqui também, um raio grande para ficar um círculozinho, pronto. Aqui ficou de uma forma interessante. Então a gente tem o cupom, taxa de entrega, valor dos produtos. Então aqui a gente tem como tirar o cupom. Talvez até faça sentido diminuir um pouquinho mesmo aqui, porque tá muito grande, né? Esse botão do X acabou ficando muito grande. Então vou botar 18 aqui, 18 e diminuir um pouco esse X aqui, por exemplo, para 12 talvez, 14. Aí, tá bom. Ficou um pouquinho mais coerente, né, em termos de tamanho. E aqui o nosso valor então sai de 65, ou de 75 para 65. Ok, então nós temos aqui os produtos, os valores, endereço. Tá, e aí o endereço eu vou colocar em cima, que eu acho que é a informação mais importante, do tipo assim, o usuário ele já viu os produtos em outros lugares e ele já viu os valores em outros lugares, mas ele não viu nem endereço nem forma de pagamento, né? Então a gente pode o interessante talvez seja colocar eles juntos, a gente vai vendo, avaliando aqui como é que fica, mas eu tenho que trazer aqui a informação de endereço, né? A taxa já está aqui embaixo. Eu acho que a informação de forma de pagamento faz muito sentido ela vir depois de valores, tá? Porque combina, né? A informação está relacionada, você vê o valor, depois vê como é que vai pagar, né? Então a forma de pagamento tá ok. Agora eu tô pensando só onde é que eu coloco o endereço aqui, tá? Eu acho que faz sentido colocar, por exemplo, os produtos aqui em cima, como se fosse a continuação do carrinho que a pessoa estava olhando, né? E aqui logo abaixo pode vir o endereço. Então eu vou copiar e colar aqui, por exemplo. Vou colocar aqui endereço. Tem o endereço aqui, eu vou buscar aqui o nosso botãozinho de endereço, né? Que já ajuda pra gente ter um ponto de partida. Mas não necessariamente a gente vai aproveitar exatamente essa estrutura, né? Então eu vou colocar ela aqui. Vou apagar aqui por enquanto. Aqui, João da Silva 772. Então aqui seria, por exemplo, João da Silva Moura, sei lá, 772 e apartamento 303. Então vou esticar um pouquinho esse card aqui, né? Dar um tamanho 327 para ele, que é para ele ficar da largura inteira. Aí vale a pena a gente colocar então o lapisinho aqui, né? E aí inclusive dá o mesmo padrão de design dos cards de produto, né? Ou seja, 16 nas bordas, 8 de espaçamento, né? Então colocar aqui o 16 nas bordas.
Ele vai estar no hug aqui, né? Abraçar tudo. Colocar o lápis aqui, caso a pessoa queira alterar o endereço também, né? Pode ser o caso. Não é muito comum assim, mas pode ser da pessoa alterar aí, né? Ver que colocou errado. E aí o endereço aqui ele pode estar, por exemplo, aqui com fio, né? Preenchendo tudo. E a gente faz com que o frame de fora também preencha tudo, né? Para que ele faça a quebra de linha se precisar. Aqui tudo preenchendo. Beleza, então aqui ele não deu quebra de linha não, mas eu vou dar uma forçada de barra aqui. Então vou botar aqui, por exemplo, João da Silva, Coronel, botar aqui, né? Avenida Coronel João da Silva Moura, tará, beleza. Então aqui a gente tem um endereço. Eu vou colocar o complemento aqui embaixo, inclusive, porque aí eu acho que fica até melhor, talvez. Vamos fazer um teste aqui, como é que ficaria. Colocar o complemento aqui abaixo. Poderia colocar, por exemplo, em cinza e tirar um pouco desse peso aqui, né? Colocar ele com um parágrafo pequeno. Esse daqui como um H3, né? Que seria a fonte convencional da gente aqui, né? Então, Avenida Coronel, aqui, Avenida Coronel João da Silva Moura, tá? Tem um nome bem grande aqui pra gente simular, né? Tem aqui apartamento 303, por exemplo. E aí tem entrega em até 50 minutos por R$ 5,90. Aí o que a gente pode fazer aqui, né? Dar um destaque um pouco maior, né? Primeiro eu vou aumentar o espaçamento aqui que está 0. Colocar 4, por exemplo. Aqui a gente tem um endereço. Tem um apartamento aqui, né? Tem um complemento. E tem a informação de entrega. Então a gente pode aumentar um pouquinho, né? Começa daí. Aumentar um pouquinho aqui para P12. E vou dar um destaque para isso daqui, né? Por conta de questão de hierarquia. Vou dar um destaque, né? Deixar vermelho, por exemplo. Aqui. E negrito, né? Vermelho e negrito dá um destaque legal. Então agora sim a gente tem a informaçãozinha do endereço nosso aqui, né? A gente poderia ficar evoluindo ela aqui infinitamente, tá? Mas isso aqui não é o objetivo não. Ele já está bem satisfatório aqui na minha visão. Tá? Tem esse íconezinho ali também. Talvez não precise colocar ele aqui pra gente ter mais um pouco de espaço, não sei. Pode ser o caso. Não, eu vou deixar ele aqui para fazer um charminho aqui, né? Para deixar visualmente mais agradável. Então a gente tem um endereço. E aí depois eu vou colocar a tela de alterar endereço, né? De selecionar endereço padrão, quando a gente criar a tela de meus endereços. A taxa e o tempo, e aí a forma de pagamento também, né? Aí vamos recuperar o nosso briefing aqui. Cadê o nosso querido briefing? Entendendo o problema. Aqui, porque a gente tem informações da forma de pagamento, né? Não sei se vocês se recordam. Mas aqui, vou trazer ele de volta para o protótipo. A gente tem informações da forma de pagamento, né? Então, forma de pagamento. Cadê? Pedido. Taxa de entrega deve ser explicitada, depende do local de entrega. O tempo estimado deve ser mostrado. Adicionar cupom, ok. Não é possível parcelar pagamento feito pelo aplicativo através de cartão de crédito ou Pix, né? Então a gente tem que selecionar então cartão de crédito ou Pix. Então vou puxar um pouquinho mais para baixo a tela aqui, né? E colocar aqui uma janelinha de forma de pagamento. Aí a gente pode ver, né, como é que poderia ficar aqui, mas eu gostaria de seguir esse padrão que a gente fez aqui, né? Porque, por exemplo, a gente tem um endereço padrão, então ele já veio selecionado e se eu quiser alterar eu clico no lapisinho. Então mesma coisa, eu vou ter um pagamento padrão, né? Vou colar aqui. E se eu quiser alterar, eu altero ali na mão depois. Então, pagamento. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, Visa. E aí um bulletzinho, por exemplo. Vou colocar aqui. Bullet symbol. Né, esse símbolozinho aqui do pontinho, cadê ele? Ih, rapaz, ele sumiu aqui. Vamos ver se aqui vai aparecer, né? Não, apareceu não. Tá ele aqui nesse título. Eu não tenho o bullet fácil aqui no computador, né? Então eu tenho que copiar do Google. É uma gambiarra aqui que eu faço. Ok, então Visa. O bulletzinho, por exemplo, vou botar final 0123 aqui, 234.
Isso aqui é para ajudar a gente a saber qual é o cartão, tá? Isso é uma prática mais comum também nos meios de pagamento. Então coloquei aqui, por exemplo, tirei o negrito, né? Vou tirar aqui também. Opa. Vou deixar todo mundo aqui sem negrito. Cadê? Parágrafo convencional e todo mundo com a cor cinza escuro. Menos aqui o nome Visa também. Aí aqui para o pagamento eu vou trocar esse ícone por ícone de cartão de crédito, né? Vou botar aqui card. Aqui, pronto. Aparece um de cartão de crédito. Para ficar mais coerente, né? Com o que a gente está mostrando aqui. Em vez de preto eu quero vermelho HUD. Vocês verem como é gostoso trabalhar com biblioteca, né? Então, aqui Visa, final 1, 2, 3, 4. O que é que tem mais de informação relevante para a gente mostrar aqui, né? Eu acho que não tem mais muita informação relevante não. Vou separar esse auto layout aqui e apagar o resto aqui. Apagar esse aqui, apagar esse outro. E vou centralizar esse que sobrou aqui, né? Ah não, já está centralizado aqui. Esse que faltou. Esse aqui é o texto que ficou meio bugado, né? Porque olha só, a largura dele está fixa e eu quero que ele abrace, né? E aqui pronto, a altura se ajustou sozinha. Então a gente tem pagamento, tem aqui o Visa, o final do cartão, beleza. Ok, pagamento tá ok. E aí a gente pode colocar então o nosso finalizar pedido, né? Eu vou me aproveitar dessa estrutura que a gente montou aqui abaixo e vou copiar para essa tela, né? E aí eu vou apagar esse menu por enquanto. Vou dar detach aqui nele, né? Copiar aqui esse botão. Não, melhor ainda, a gente já sabe que tem que ter uma borda de 28 para baixo, né? Vamos dar essa borda aqui em cima. Então, 28 para baixo. Vou apagar esse que está aqui em cima. Colocar, por exemplo, 16 para cima. 24, pronto. Colocar aqui embaixo, né, como se fosse fixo. Então ele vai estar, o constraint, né, dele vai estar para baixo. Porque quando eu mexer a tela, né, eu quero que o botão de revisar pedido, que no caso vai ser confirmar, né, eu quero que ele fique flutuante ali em cima. Então vou colocar aqui confirmar pedido. Vou dar uma diminuída nessa tela, né? E aí a gente tem então nossos meios aqui, né? Meio de pagamento, endereço. Então aquela parte de novo endereço, novo cartão, etc. A gente faz quando a pessoa clicar nesse lapisinho aqui, ela é levada para uma tela intermediária, né? De acrescentar endereço, de selecionar os endereços que você já colocou. E isso a gente vai fazer, né? Quando estiver fazendo aqui o perfil, a tela de endereços e pagamentos, muito em breve, né? Então vamos dar uma revisada geral na tela aqui, né? Primeiro a gente junta tudo em auto layout, né? Claro, porque a gente tem que dar o espaçamento ok aqui entre as seções da página. Então vou juntar primeiro aqui em cima, né? Revisar pedido com a setinha, seleciono os dois Shift A, depois eu vou selecionando cada seção, né? Então tem o título da página, a seção de produtos, de endereço, de valores e de pagamento. Seleciono todo mundo, aperto Shift A como sempre e coloco aqui 16 de pagamento. Desculpa, 16 de espaçamento. Já estou ficando maluco aqui lendo tanta palavra ao mesmo tempo. Ok, então produtos, endereço, valores, pagamento. E eu vou dar uma diminuída aqui nesse botão, né? Para ele ficar flutuante ali. Ok, eu acho que agora temos a nossa tela de revisar pedido. A gente tem a possibilidade de ligar para o restaurante também, né? Então a gente coloca essa opção. Poderia estar aqui, poderia estar também na tela de pedido concluído, né? Para caso você queira fazer alguma observação direto com o restaurante. Então a gente pode colocar assim. Mas a priori é isso. Se a gente lembrar de alguma coisa, depois a gente volta aqui e incrementa essa tela. Tá, mas agora eu acho que ela ficou bem construída aqui. Diminuir aqui 3 de altura só. Menos 3. Para ficar certinho aqui. 24 de margem para baixo. E é isso, meus caros. Temos aqui mais uma tela do nosso sistema. A tela de revisar o pedido. Vejo vocês então na próxima aula pra gente montar essa aula. Vai ser bem curtinha, né? A tela de pedido confirmado. Então até mais, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.